Quando uma mulher se interessa por um homem mais velho, ela não entra fazendo perguntas por curiosidade. Ela entra fazendo auditoria emocional. E o homem, achando que é só conversa casual, responde como se estivesse preenchendo um formulário do banco. Resultado? A atração morre em silêncio. E ele nem percebe quando aconteceu. Sim, isso acontece o tempo todo. E não, ela não vai avisar. Essas perguntas não são sobre informação, são sobre leitura de padrão. São pequenas armadilhas psicológicas, perfeitamente educadas, que revelam quem você é quando ninguém está te observando. Cada resposta sua entrega sinais sobre estabilidade, maturidade emocional, presença masculina e, principalmente, se você envelheceu bem ou só ficou mais cansado. Como rude, não ideal. Do lado de fora, parece uma conversa leve. Do lado de dentro, o cérebro dela está marcando caixas invisíveis. Segurança, direção, energia, coerência. E enquanto você fala, sua ansiedade pode estar dirigindo o carro. Ou sua calma pode estar no banco do motorista. Um dos dois. Nunca os dois ao mesmo tempo. Hoje, esse vídeo vai traduzir essas perguntas. O que elas realmente significam? O que uma mulher está avaliando quando pergunta algo aparentemente inofensivo? E por que muitos homens mais velhos perdem o jogo exatamente por tentar acertar demais? Então respira. Ajusta a postura mental. Porque depois disso, essas perguntas nunca mais vão soar inocentes. Quando uma mulher se interessa por um homem mais velho, a curiosidade dela não funciona como a curiosidade masculina. Não é coleta de dados. É leitura de cenário. É como entrar numa casa pela primeira vez e, em 5 segundos, já saber se o lugar transmite calma ou caos. E o detalhe cruel? Ela faz isso enquanto sorri, concorda com a cabeça e pergunta algo que parece absolutamente comum. O homem acha que está sendo entrevistado. Na verdade, está sendo observado em movimento. Como responde? Quanto precisa explicar? Onde trava? Onde acelera? Onde se defende sem ser atacado? A pergunta é só o pretexto. A resposta emocional é o conteúdo real. Perguntas simples funcionam como sensores. Não porque ela desconfia de você, mas porque mulheres aprendem cedo que ignorar padrões custa caro. Então elas aprendem a escutar o que não é dito. O ritmo da resposta, o tom, a facilidade ou dificuldade em sustentar silêncio depois de falar. A capacidade de concluir uma frase sem pedir aprovação com os olhos. Tudo isso comunica mais do que qualquer currículo emocional. Homens mais velhos costumam errar aqui, porque acham que idade automaticamente comunica maturidade. Não comunica. Tempo só amplia quem você já é. Se você é centrado, o tempo te deixa sólido. Se você é inseguro, o tempo te deixa mais sofisticado na insegurança. E quando ela pergunta algo aparentemente neutro, tipo sobre o dia a dia ou decisões comuns, o que ela está medindo é se sua vida tem eixo ou se gira em torno de improviso. Existe também o fator autoproteção. Uma mulher que se aproxima de um homem mais velho quer saber se ele é porto ou tempestade. Se é alguém que resolve problemas ou alguém que cria novos e chama isso de experiência de vida. Então ela pergunta, observa e registra, em silêncio. E aqui entra o erro clássico, responder como se estivesse sendo avaliado. Quando o homem sente que precisa impressionar, justificar ou provar profundidade, a resposta já perdeu valor. Porque segurança não se explica, ela se manifesta. A calma na fala, a ausência de pressa, a naturalidade em assumir escolhas sem discurso motivacional, isso não se ensaia. Do ponto de vista psicológico, isso é leitura de consistência interna.
Pessoas emocionalmente reguladas respondem de forma simples, direta, sem sobrecarga emocional. Pessoas desorganizadas tentam controlar a percepção, falam demais, se antecipam, se corrigem no meio da frase. A ansiedade pega ao volante e começa a acelerar sem necessidade. Péssimo sinal. So yeah, bad day to be his confidence. Ela não está procurando perfeição. Está procurando previsibilidade emocional. Alguém que não vir outra pessoa sob pressão. Alguém que não precise ser decifrado. Porque maturidade, para uma mulher, não é discurso bonito. É sensação de segurança no corpo. É conversa que não drena energia. E enquanto o homem ainda acha que está indo bem, ela já começou a decidir. Não com base no que foi dito, mas em quem apareceu ali. Porque curiosidade feminina nunca é aleatória. Ela sempre tem intenção. E quase nunca é sobre a pergunta em si. Quando uma mulher pergunta sobre sua rotina, seu trabalho ou o que você faz no tempo livre, isso não é conversa de elevador. É um exame silencioso de estabilidade. E não tem nada a ver com dinheiro em si. Tem a ver com estrutura interna. Porque rotina revela caráter muito mais rápido do que grandes discursos sobre propósito. Homens costumam subestimar esse tipo de pergunta. Respondem rápido demais ou entram num modo palestra, tentando parecer interessantes, ocupados ou misteriosos. Péssima leitura. O que ela está observando é se sua vida tem ritmo ou se é um amontoado de reações. Se você acorda, resolve o que aparece e chama isso de liberdade, how rude! A forma como você descreve seu trabalho diz muito mais do que o cargo. Um homem que tem clareza fala do que faz sem reclamar, sem se vangloriar e sem precisar se justificar. Ele não transforma o trabalho em vítima nem em troféu. Ele simplesmente ocupa aquele espaço na vida dele. Isso comunica autonomia. Comunicação de autonomia é extremamente atraente. Já quando a resposta vem carregada de cansaço emocional, cinismo ou ressentimento, o sinal é outro. Não é sobre estar cansado, é sobre viver drenado. Mulheres percebem rapidamente quando um homem usa a rotina como desculpa para não estar presente emocionalmente. E presença emocional, para elas, é moeda forte. Perguntas sobre tempo livre são ainda mais reveladoras, porque lazer mostra quem você é quando não precisa performar. Se tudo gira em torno de escapismo, distração vazia ou isolamento excessivo, a mensagem é clara. Esse homem não sabe regular a própria energia. Ele foge de si mesmo quando tem espaço. Não ideal. Existe também o teste da previsibilidade saudável. Um homem emocionalmente estável tem hábitos. Não no sentido rígido, mas no sentido consistente. Ele cuida do corpo, da mente, do ambiente. Não porque alguém mandou, mas porque entende causa e efeito. Isso comunica maturidade sem precisar dizer a palavra maturidade. E mulheres leem isso rápido. Do ponto de vista psicológico, isso toca diretamente no sistema nervoso. Pessoas organizadas tendem a ter maior regulação emocional. Pessoas caóticas vivem em alerta. E ninguém quer se envolver com alguém cujo sistema nervoso está sempre à beira de um colapso silencioso. Especialmente quando a promessa implícita de um homem mais velho é segurança, não turbulência. Aqui surge outro erro clássico: tentar parecer ocupado demais. Como se excesso de atividade fosse sinônimo de valor. Não é. Ocupação sem direção parece fuga. E mulheres sentem isso como indisponibilidade emocional disfarçada de produtividade. O que ela quer saber, sem perguntar diretamente, é simples. Existe espaço na sua vida? Existe constância? Existe chão? Porque se tudo parece improvisado,
Ela entende que, mais cedo ou mais tarde, será ela quem vai tentar organizar o que você nunca parou para estruturar. E isso não é atraente. Isso é trabalho não remunerado. Então, quando essas perguntas surgem, lembre-se, não é sobre parecer interessante, é sobre parecer habitável. Uma vida emocionalmente habitável é rara e extremamente magnética. Quando uma mulher quer um homem mais velho, ela quase nunca pergunta diretamente sobre ex-namoradas. E quando pergunta, não é do jeito que os homens esperam. Nada de interrogatório, nada de datas, nada de o que deu errado. Ela já sabe que respostas diretas demais viram teatro. Então, ela faz perguntas laterais e observa o vazamento emocional. Ela presta atenção em como você fala, não em quem você cita. Se a voz muda, se o corpo fecha, se surge ironia, amargura ou aquele riso seco de quem ainda está preso numa conversa que acabou anos atrás. Porque passado mal resolvido, não precisa ser explicado. Ele se anuncia sozinho. Como o cheiro de fumaça em roupa limpa. Yeah, that happened. Um homem emocionalmente disponível fala do passado com neutralidade. Não idealiza, não demoniza. Não usa histórias antigas como currículo moral, nem como justificativa para cinismo atual. Ele reconhece padrões, aprende com eles e segue em frente. Isso comunica algo poderoso. Autoconsciência sem autopunição. Muito raro, muito atraente. Já o homem que se apresenta como vítima recorrente acende um alerta imediato. Não porque ele sofreu, mas porque terceiriza responsabilidade. Quando tudo aconteceu com ele, fica claro que decisões nunca foram realmente dele. E mulheres sabem exatamente onde isso termina. Nelas, carregando peso emocional que não criaram. Existe também o oposto, igualmente problemático. O homem que fala das ex como se estivesse fazendo um podcast motivacional. Sempre aprendeu muito, sempre foi necessário, sempre cresceu. Tudo perfeito, tudo ensaiado, nenhuma emoção real. Isso não soa maduro, soa anestesiado. E ninguém se sente segura com alguém desconectado das próprias emoções. Do ponto de vista psicológico, essas perguntas avaliam padrão de apego. Apego seguro aparece na forma como o homem consegue falar de vínculos sem ansiedade nem distanciamento excessivo. Apego evitativo aparece quando ele minimiza tudo, muda de assunto ou trata conexão como fraqueza. Apego ansioso aparece quando o passado ainda ocupa espaço demais no presente. Nenhum discurso técnico, só leitura fina de comportamento. Homens mais velhos erram aqui ao tentar parecer resolvidos demais. Como se emoção fosse sinal de falha. Não é. Falha é não saber lidar com ela. Uma resposta simples, honesta e sem necessidade de aprovação comunica muito mais do que qualquer narrativa bem editada. E aqui entra a parte silenciosa. Enquanto você responde, ela está se perguntando se esse homem sabe encerrar ciclos. Porque homens que não encerram ciclos transformam novas relações em campos minados. Comparações, projeções, defesas automáticas. A intimidade entra mancando. Ela não quer detalhes, quer sinais de fechamento. Quer perceber que o passado não está dirigindo o presente. Que sua história não está no comando quando algo dá errado. Porque maturidade emocional não é a ausência de feridas. É saber onde elas ficam sem tropeçar nelas o tempo todo. Se o passado ainda fala mais alto que você, ela escuta e decide, em silêncio. Quando uma mulher começa a fazer perguntas que parecem profundas demais para uma conversa casual, não é intensidade emocional fora de hora. É calibração.
Ela está tentando entender como você funciona quando o mundo não coopera. Por que todo mundo parece interessante quando tudo está fácil? O problema é quem aparece quando algo exige escolha. Essas perguntas raramente vêm embaladas como dilemas diretos. Elas surgem em histórias, comentários soltos, situações hipotéticas. E o que ela observa não é se você escolheu A ou B, mas como você chegou ali. Se você assume responsabilidade ou terceiriza a culpa. Se você fala de limites como algo natural ou como punição. Se suas decisões parecem alinhadas ou reativas. Um homem com valores claros não precisa discursar sobre eles. Ele demonstra. Ele consegue dizer não sem se justificar excessivamente. Ele entende que limites não afastam pessoas certas, só filtram as erradas. Isso comunica algo extremamente atraente: coerência interna. A sensação de que existe um eixo. Eixos acalmam. Pessoas sem eixo cansam. Homens que se explicam demais nessas respostas costumam confundir empatia com submissão. Tentam parecer compreensivos a qualquer custo. Resultado? Transmitem insegurança. Porque quem não sustenta limites acaba acumulando ressentimento. E ressentimento vaza. Sempre. Not ideal. Do ponto de vista psicológico, isso toca na capacidade de autorregulação. Pessoas emocionalmente maduras conseguem tolerar desconforto de curto prazo para manter integridade no longo prazo. Pessoas imaturas evitam conflito agora e pagam juros depois. Mulheres sabem disso. Muitas já pagaram caro por homens que diziam sim enquanto pensavam não. Existe também a leitura estoica aqui. Não no sentido de frieza, mas de responsabilidade pessoal. Um homem que reconhece escolhas, aceita consequências e não dramatiza o próprio sofrimento transmite força silenciosa. Ele não se coloca como herói, nem como mártir. Ele age. E ponto. O erro clássico é tentar parecer moralmente superior, como se valores fossem um troféu. Isso afasta. Valores não são slogans, são padrões repetidos ao longo do tempo. E mulheres detectam rapidamente quando o discurso não combina com o comportamento descrito. Enquanto você responde, ela está imaginando cenários futuros, conflitos inevitáveis, diferenças de opinião, momentos em que alguém vai ter que ceder ou sustentar posição. Ela quer saber se você implode, foge ou se mantém inteiro. Porque liderança emocional não é controle, é estabilidade sob pressão. Se as suas respostas mostram alguém que se dobra para evitar tensão ou explode para se impor, a mensagem é clara. E a decisão também. Porque valores não são o que você diz que acredita. São o que você faz quando ninguém está-te aplaudindo. Quando uma mulher quer um homem mais velho, ela quase nunca pergunta diretamente sobre planos de longo prazo. Não porque não se importe, mas porque respostas diretas demais costumam vir contaminadas por fantasia ou performance. Então, ela faz algo mais inteligente. Pergunta sobre direção, não sobre destino. Ela observa como você fala de amanhã, da próxima fase da vida, de mudanças possíveis. Se existe movimento interno ou apenas manutenção. Um homem que fala só de deixar a vida levar pode até soar leve, mas também comunica desistência silenciosa. E mulheres percebem quando um homem parou de investir em si mesmo que ele chame isso de paz. Não se trata de ambição no sentido clássico, carreira, status, conquistas. Trata-se de vitalidade, de curiosidade pela própria vida. Um homem que ainda aprende, ajusta, melhora e refina transmite algo poderoso. Ele não encerrou a própria história. Isso gera atração, porque ninguém quer se envolver com alguém que já se colocou no modo sobrevivência permanente.
Quando ela pergunta sobre projetos, ideias ou mudanças, o que ela avalia é se você responde com energia ou com ironia defensiva. O homem que usa sarcasmo para esconder frustração entrega exatamente o que tenta esconder. Frustração envelhece rápido e não é atraente. Do ponto de vista psicológico, isso se conecta com o senso de propósito e motivação intrínseca. Homens que têm direção interna não precisam convencer ninguém. Eles falam com clareza, sem pressa, sem exagero. Já homens que preveram direção tentam parecer desapegados. Só que desapego verdadeiro é tranquilo. Cinismo é barulhento. Existe também o teste do investimento emocional. Mulheres sabem que vínculo exige crescimento contínuo. Quando percebem que um homem já se acomodou demais, entendem que qualquer evolução futura vai depender delas, e isso aciona um alerta imediato. Relacionamento não é projeto de reforma. O erro comum aqui é tentar parecer humilde demais, diminuir sonhos, minimizar desejos, agir como se querer mais fosse fraqueza. Não é. Falta de desejo é que preocupa, porque desejo é energia vital. Sem ele, tudo vira obrigação. Enquanto você responde, ela está avaliando se existe espaço para caminhar junto. Não para correr, não para carregar, apenas caminhar. Se sua fala comunica estagnação, ela entende que o custo emocional será alto demais. Homens mais velhos que mantêm atração não são os que prometem futuro. São os que demonstram movimento interno contínuo, mesmo que discreto, mesmo que silencioso. Porque futuro, para uma mulher, não é data, é direção. Depois que essas perguntas são feitas, nada acontece externamente. Nenhum anúncio, nenhuma conversa séria, nenhum precisamos falar. E é exatamente aí que os homens erram na leitura. Eles acham que, como tudo continuou normal, nada foi decidido, quando, na verdade, quase tudo já foi. Mulheres decidem em silêncio, porque decisão para elas é sensação antes de ser palavra. O corpo decide primeiro. O sistema nervoso responde primeiro. Só depois vem a racionalização. Então, enquanto o homem ainda está pensando se foi bem ou mal, ela já sentiu se ficou mais relaxada ou mais tensa perto dele. E essa sensação pesa mais do que qualquer resposta inteligente. O que ela decide não é gosto dele ou não gosto dele. É mais sutil. Ela decide se investe energia emocional, se mantém a interação leve e distante, se reclassifica o homem como apenas agradável, ou se começa a se afastar aos poucos. E o afastamento quase nunca vem com explicação. Vem com menos perguntas, menos presença, menos curiosidade, como rude. Se ela sentiu estabilidade, presença e coerência, algo muda. Ela se solta mais. O tom fica mais feminino, mais confortável. O interesse cresce sem esforço. Se ela sentiu confusão, rigidez ou cansaço emocional, o interesse não vira conflito, vira despriorização. E isso é muito mais difícil de reverter. Do ponto de vista psicológico, isso é economia emocional. Mulheres aprendem cedo a não insistir onde o custo energético parece alto. Não é frieza, é autopreservação. Ninguém quer entrar num vínculo onde já sente que terá que explicar, ajustar, carregar ou consertar alguém. Homens mais velhos costumam interpretar o silêncio feminino como mistério. Não é. É clareza interna. Ela não está jogando, ela está se protegendo. E quando a decisão é de recuo, ela raramente anuncia. Ela simplesmente se move. Aqui entra a parte que muitos homens ignoram. Essas decisões não são punição, são consequência. Não existe certo ou errado absoluto. Existe compatibilidade emocional.
E compatibilidade não se negocia. Ela se sente ou não se sente. O homem que entende isso para de tentar convencer depois. Ele não corre atrás de validação tardia. Ele não tenta corrigir respostas passadas. Ele aceita que a atração não se força. E essa aceitação, ironicamente, é uma das coisas mais atraentes que existem. No fim, essas perguntas não servem para testar homens. Servem para revelar. Revelar quem está confortável consigo mesmo e quem ainda está em guerra interna. E mulheres escolhem paz. Sempre. Quando o homem percebe que o jogo não é agradar, mas sustentar quem ele é, algo muda. Porque aí, independentemente da decisão dela, ele não perde nada. Ele permanece inteiro. E isso, por si só, já o coloca em outro nível. Então, recapitulando. Quando uma mulher quer um homem mais velho, cada pergunta que parece casual ou inofensiva carrega uma carga silenciosa de avaliação. Ela não está curiosa por curiosidade. Ela está escaneando padrões, medindo estabilidade, coerência emocional, presença e direção de vida. Ela percebe sinais de energia, maturidade e responsabilidade antes mesmo de ouvir a palavra experiência. Os erros mais comuns? Tentar impressionar, explicar demais, se justificar ou se colocar em modo performance. Cada resposta que tenta provar valor mata a atração silenciosamente. Segurança, consistência e presença masculina não se explicam, se sentem. E o mais importante, decisões femininas acontecem no silêncio. Ela sente antes de verbalizar. E a maior vantagem que um homem pode ter é ser inteiro, coerente e presente, sem esforço, sem teatro. Se você está assistindo a este vídeo, use essas informações como cheat code da vida real. Pare de tentar agradar. Comece a sustentar quem você é. Cultive consistência, energia própria e presença emocional. Seja o homem habitável que qualquer mulher mais velha consegue confiar de forma intuitiva. O resto é consequência. Comente suas experiências abaixo. Vou ler e, quando possível, responder. E se você quer mais dicas sobre comportamento masculino, relacionamentos e psicologia feminina, curta, compartilhe e, principalmente, inscreva-se no canal. Isso não pode ser subestimado. Quando o homem percebe que o jogo não é agradar, mas sustentar quem ele é, algo muda. Porque aí, independentemente da decisão dela, ele não perde nada. Ele permanece inteiro. E isso, por si só, já o coloca em outro nível.